onipotente e eterno Deus, que pelo teu querido Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ordenaste pedirmos fiéis obreiros para a tua seara. Suplico-te de todo o meu coração em favor de meu pregador e pastor, para que abra a sua boca cheio de alegria, pregando a tua santa palavra retamente, contra qualquer doutrina errônea e contra qualquer abuso, anunciando o mistério do teu evangelho, instruindo e falando na tua igreja de maneira própria, com toda a ousadia, para que eu e todos os meus amados irmãos, congregados comigo nesta igreja, sejamos confortados pelo teu Espírito Santo, vivamos na presente vida em tua obediência e sejamos salvos por toda a eternidade, mediante o teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Uma grande alegria nós podermos estar novamente na casa de nosso querido e amado Deus, neste terceiro domingo após o dia de Pentecostes, quando nós queremos, baseados na leitura do Santo Evangelho de hoje, saudar a cada um de vocês com estas palavras aqui do evangelista Lucas. Aleluia! Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Aleluia! Nós queremos então, a partir deste terceiro domingo, após o dia de Pentecostes, iniciarmos essa jornada em que Jesus, chegou o tempo de ele voltar ao céu e ele resolve ir a Jerusalém. Então, neste período, nós vamos ter um período de ensinos, e Jesus traz os 10 capítulos que seguem a partir desse dia da viagem que ele está indo para Jerusalém. O tempo da igreja que nós vivemos agora, pós-Pentecostes, vocês podem ver a cor, ela passou a ser a cor verde, porque é o período pós-Pentecostes onde a igreja ela é agora sustentada, ela é fortalecida na fé que ela recebeu no Senhor Jesus. E ela é fortalecida, ela é sustentada por Deus por meio da sua palavra, por meio do seu ensino. Então, por isso, a cor verde quer significar este momento de crescimento na fé que Deus quer dar aos seus discípulos. E hoje, então, nós queremos, baseado na leitura do Evangelho, meditar nas palavras ditas lá por Jesus, o primeiro ensino dele, então, na caminhada para Jerusalém, sobre o que significa ser um discípulo dele. Que Deus possa nos ajudar sempre a nós estarmos claros na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, o que significa ser discípulo de Jesus. Nós vamos iniciar este culto convidando-vos agora a invocarmos o nosso querido Deus, cantando a liturgia que segue. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão.
nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão? Que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, então eu peço que vocês estejam afirmando isso, dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, o meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, então, agora perdoados, certos do perdão que Deus nos dá por meio do seu amado Filho Jesus, queremos iniciar, introduzir este culto com a leitura da Palavra de Deus. E a primeira leitura para este culto está no Salmo 16. O Salmo 16 é um hino de Davi, e ele diz assim: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus! O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me protege do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai e ao
Glória a Deus nas alturas. E na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Senhor de todo poder e força, autor e doador de todas as coisas boas, enxerta em nossos corações o amor ao teu nome e alimenta-nos com tudo que é bom, a fim de podermos amar e servir ao nosso próximo, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar-se. Convido o irmão Elismar e a sua esposa Glauciene para proferir então a leitura da palavra de Deus para este culto. Leitura do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9b a 21. O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido, a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa.
Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Até aqui as palavras. Segunda leitura, Gálatas 5, 1 e depois versículos 13 a 25, onde lemos: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Versículos 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: amem os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é o contrário que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus.
Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Até aqui as palavras. A leitura do Santo Evangelho, ela está em Lucas, capítulo 9, dos versículos 51 até o versículo 62. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Se puderem, então, colocar-se em pé. Nos diz a leitura do Evangelho que, como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: "O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas?" Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para um outro povoado. E quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: "Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for." Então Jesus disse: "As raposas têm as suas covas,
e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. O outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Quero convidá-los a estarmos confessando a fé que Deus está conservando então em nossos corações, hoje pelas palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem sentar-se. Cantemos do próximo hino em preparação à pregação. Jesus contigo, e onde fores te seguir, és o meu fiel amigo, só a ti irei.
Queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, este terceiro domingo, então após o dia de Pentecostes, nós queremos meditar com vocês nas palavras há pouco lidas na leitura do Santo Evangelho de Lucas, este capítulo 9, versículos 51 até 62, quando Jesus quer nos ajudar a compreender o que significa ser um discípulo dele. Que Deus possa nos ajudar sempre a nós termos clareza sobre qual é o significado de sermos seguidores dele. Amém. Podem sentar-se. Atualmente está em alta nas redes sociais ser seguidor de alguém, ser seguidor de um grupo, ser seguidor de uma página, está bastante em alta. Nós temos na nossa paróquia também uma página, onde nós temos muitos seguidores. Assim, outras paróquias, não só luteranas, mas de diversas denominações religiosas, e assim também vários outros. Por exemplo, nós temos aqui em Cacoal muitos grupos de compra e venda, de aluga-se, onde nós muitas vezes somos seguidores. Mas alguns destes grupos nos colocam algumas regras, não é? E se você não se enquadra naquelas regras, ou se você acaba postando algo que não pode ser postado naquele grupo, você pode ser retirado daquele grupo, Ou outros casos, como nós temos também hoje muitos chamados youtubers, Depende do que aquela pessoa diz ou fala, poderá significar, vocês sabem que hoje ele pode ter milhões de seguidores, e amanhã não pode ter mais ninguém. Ser seguidor nas redes sociais, então, isso está bastante em alta. Mas eu poderia dizer para vocês que nós somos seguidores de alguém há muito tempo antes do que surgiram, para muitas crianças pode até não ser, mas os mais velhos, nós somos seguidores de alguém muito antes do que surgiram as redes sociais. Diferente do que é nas redes sociais, onde nós podemos aceitar e seguir alguém, na vida religiosa, na vida espiritual, nós fomos tornados seguidores. Porque quando alguém passa a ser seguidor de Jesus, ou como ele vai dizer, discípulo, é porque ele nos colocou no grupo dele e nos aceitou dentro do grupo dele. E isso foi possível porque Jesus, no seu amor, na sua misericórdia para com as pessoas, este mundo caído em pecado, ele deixou para a igreja administrar o batismo. E graças a Deus, os seguidores que vieram antes de nós, os nossos pais, os nossos avós e todos os antepassados, eles fizeram a vontade do Mestre Jesus, foram bons seguidores e um dia nos trouxeram aqui para nós sermos batizados. E pelas mãos de um pastor que Deus providenciou para vocês, ele fez vocês serem seguidores de Jesus. Pois vocês passaram pela ação do Espírito Santo naquela água, naquela palavra que foi ali utilizada, a acreditar e a seguir Jesus Cristo. E para aqueles que já são seguidores dele, o evangelho de hoje que nós queremos meditar com vocês, ele cita um ensino de Jesus. Ele quer nos ajudar a entender o que significa ser um seguidor dele aqui nesta vida. E então, o Evangelho de Lucas 9, que é o nosso texto,
Diz assim que Jesus estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu. E então ele resolveu ir para Jerusalém. E nesse trajeto, neste tempo em que ele inicia a sua ida para Jerusalém, vocês sabem o que ele foi fazer em Jerusalém, né? Foi entregar-se e ser crucificado e morto por nós. Mas nesses tempos finais dele até Jerusalém, do capítulo 9 aqui de Lucas até o 19, Jesus em poucos dias, ele traz 11 ensinos. Nesses 10 capítulos estão 11 ensinos dele, para aqueles que são seus seguidores ou para aqueles que poderão vir a tornar-se seguidores dele. E apenas 3 milagres. Chama-nos a atenção isso, porque Jesus está realmente querendo, nos dias finais de ida dele a Jerusalém, nos dar clareza o que significa ser um discípulo de Jesus. Então hoje nós estamos no primeiro ensino. A igreja então está começando, como eu disse no princípio do culto, esse período agora pós-Pentecostes, e até outubro, até o final de outubro, nós vamos poder seguir estes 11 ensinos de Jesus, até que ele chegou a Jerusalém para ser crucificado. Por ser o período pós-Pentecostes, período em que a igreja aproveita para fortalecer, amadurecer os discípulos de Jesus na fé que receberam dele. Então, hoje, nesse primeiro ensino de Jesus, Jesus então está indo para Jerusalém, e o que ele pediu para o seu grupo de seguidores, como nós vemos aqui nos versículos 52 em diante, é que ele mandou que alguns mensageiros dele fossem na frente. Então, recapitulando, ele está indo para Jerusalém, e no caminho de ida para Jerusalém, eles precisariam passar por Samaria, que era outra região antes da Judéia. E então ele manda alguns discípulos irem à frente dele. Com que finalidade? Eles, olha, vocês já vão na minha frente, e quando vocês chegarem lá, preparem um lugar para que eu possa me hospedar naquela noite. Mas seria só por um dia, provavelmente só naquele momento. E aí nós vemos que os samaritanos, eles também tinham um local de adoração próprio, era lá no Monte Gerizim. E por eles terem visto no rosto de Jesus que ele não tinha vindo para ficar lá com eles, mas só pousar e passar por lá, eles não o receberam. E diante disso nós vemos a reação que 2 discípulos de Jesus tiveram. Tiago e João foram então pedir a Jesus se ele não queria que ele mandasse descer fogo do céu para acabar com aquelas pessoas. A exemplo do que um outro profeta no Antigo Testamento já fizera diante dos profetas de Baal. Estão lembrados? O profeta Elias tinha pedido que Deus mandasse fogo do céu. E a resposta que Jesus deu, ele não concordou. Que eles pedissem ao Pai mandar fogo do céu para destruir aqueles samaritanos. Mas ainda os repreendeu. Muitas vezes, quem sabe, nós também somos tentados aqui na nossa vida de discípulos, de igreja na terra, em alguns momentos, até mesmo dentro da própria família, ou com alguns irmãos na fé, ou com outras pessoas, momentos em que talvez a gente também perca a paciência e deixe a nossa velha natureza falar mais alto, que nem estava lá na leitura de Gálatas. O cristão, ele passou a ter o Espírito Santo que mora nele, que é a nova natureza, mas infelizmente por estar no mundo e por ser pecador, muitas vezes é a velha natureza que fala mais alto. E era ela que estava falando mais alto naquele momento na vida daqueles discípulos de Jesus. E por isso, Jesus, ele não concordou com a
a ideia dos discípulos, mas os repreendeu, pois eles não queriam então mais que aqueles samaritanos permanecessem vivos, mas fossem destruídos. Assim como, quem sabe, muitas vezes nós pensamos e até fazemos com as outras pessoas. Porém, o que Jesus quis ensinar a nós, seus discípulos, por meio desta repreensão, por ele não concordar com aquele grupo de discípulos que queria destruir os samaritanos? Em um outro momento, se vocês estiverem recordados, Jesus disse o seguinte: eu não vim para destruir as pessoas, mas eu vim para salvá-las. Então, o que Jesus quis dizer e o que ele quis reforçar novamente para aquele grupo de discípulos e para nós que somos os discípulos dele hoje: que a vontade dele não é condenar as pessoas, não é destruí-las, não é abandoná-las, mas a sua vontade é que todos possam, enquanto estiverem vivos sobre a terra, terem oportunidade de se arrependerem, reconhecerem os seus pecados e venham a confessar que Jesus é o que estava indo para Jerusalém, como foi, para dar a sua vida pelos pecados deles também, e nele estejam esperando e crendo. E que aqueles que creem, então movidos pelo seu amor e misericórdia que está agora neles, então não tratem os outros, mesmo quando eles merecerem. Às vezes pode ser que quem merece é a esposa, às vezes é o marido, às vezes são os filhos, às vezes é um empregado, às vezes é uma outra pessoa, um patrão, ou um irmão na fé que vivia, foi batizado, foi confirmado, mas depois abandonou, e aí a igreja poderia pensar: essa pessoa, deixa ela para lá, que vamos deixá-la de lado. E Deus diz: não as tratem, mesmo que elas mereçam, mas, como ele está dizendo lá em Gálatas 5,14, ame os outros como você ama a você mesmo. E naquela mesma epístola aos Gálatas, lida hoje, também Paulo disse assim, no versículo 15: tenham cuidado, para vocês não se destruírem uns aos outros. Essa é a vontade humana, muitas vezes, do ser humano, a velha natureza. E nós queremos, às vezes, destruir a pessoa. E aí vem as divisões, as brigas e todas as outras consequências que são citadas pelo apóstolo Paulo, mas que são obras da natureza humana e não do Espírito de Deus. E Jesus então nos deixa bem claro isso aqui. E aí Paulo continua dizendo lá naquela carta, mas deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não obedeçam aos desejos da natureza humana. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Nessa tensão da vida cristã aqui na terra, de discípulos, assim como aqueles discípulos de Jesus lá viveram essa tensão e o seu desejo foi então de destruir aqueles samaritanos, nessa tensão nós precisamos sempre de novo pedir a Deus e Espírito Santo que mora em nós, que guiados pela palavra de Deus, pelo amor de Deus que está em nós, Ele nos ajude a dominar esses desejos da velha natureza e a buscarmos forças nele, para que nós tenhamos sempre pela leitura da palavra a humildade de reconhecer as nossas falhas, confessar os nossos pecados, como diz Lutero, afogar a nossa velha natureza e deixar o Espírito Santo crescer dentro de nós e guiar-nos, como termina a leitura de Gálatas dizendo, que o Espírito de Deus então guie a nossa vida, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. O que significa ser um seguidor de Jesus?
Quando Jesus e os seus discípulos então estavam indo lá para o caminho a Jerusalém, 3 homens dizem aqui no caminho que querem seguir a Jesus. Notaram? Depois que Jesus mandou aqueles discípulos à frente dele para prepararem um lugar para ele pousar, 3 discípulos apareceram ali no caminho, não é? Então, a princípio nós podemos ver que ser um seguidor de Jesus é tanto segui-lo, como também ir à frente dele. E o primeiro homem que aparece ali no caminho, que é citado aqui, ele diz assim: Jesus, eu estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Foi o que ele disse. E Jesus disse o quê? As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, disse Jesus. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. O que Jesus está querendo lembrar aos seus seguidores que vivem nesta terra, neste mundo que seguem a Ele? O que Jesus quis dizer? Aquilo que Paulo lembra aos Coríntios. Na segunda epístola, no capítulo 8, 9, Paulo diz assim: olha, eu era rico, mas me fiz pobre. Jesus diz: eu sou Deus, eu tinha a natureza divina, mas eu abri mão de tudo. Eu me tornei um ser humano como vocês. Eu estou indo para Jerusalém para entregar até a minha vida para morrer por vocês. Então Jesus, na verdade, está dizendo o seguinte: o que ele não prometeu para aquele que queria segui-lo? O que ele não promete para os seus seguidores nesta vida? Ele não prometeu prosperidade. Ele não prometeu que vocês teriam tudo o que muitas vezes as pessoas até estão dizendo, né? Se você for seguidor de Jesus, então tudo que você pedir você vai ter, principalmente materialmente. Ele não prometeu. Tanto é que ele disse: olha, até as raposas têm, né, como ele diz, têm as suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, que é ele, não tem onde descansar. Ele não está prometendo prosperidade. Apesar de que muitas vezes, mesmo que nós não mereçamos, por sua misericórdia, ele deu e dá prosperidade para muitos seguidores dele. Mas para outros pode ser que não. Pode ser que vivam a vida toda tendo mal e mal para comer e beber e viver aqui. Mas ele não está prometendo isso aos seguidores dele. Mas o que nós podemos ter a certeza que, qual é o bem maior que um seguidor de Jesus tem? É o Senhor. Lembram do salmista Davi hoje? O que Davi disse no Salmo 16, no versículo 5? Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O seguidor de Jesus, ele pode não ter prosperidade, mas mesmo assim ele tem tudo o que ele precisa. Porque diz o salmista Davi: os seres humanos são mortais, eles são passageiros, e mesmo o dia que chegar o dia da sua morte, nas mãos do Senhor ele está seguro. Nada lhe faltará, pois o Senhor Jesus, que foi a Jerusalém e que foi morto, ele está vivo. E vivo, ele promete dar a vida eterna a todos os que nele esperam e confiam. Num segundo momento, nós vemos que um outro homem, para um outro homem, o próprio Jesus disse. O que ele disse? Venha comigo. Foi o convite de Jesus. Mas qual foi a resposta do homem? Senhor, primeiro deixe que eu volte, eu sepulte o meu pai. Foi a resposta. Como assim? Será que o pai tinha acabado de falecer? Será que o pai estava muito enfermo e à beira da morte?
Talvez. Não é dito claramente no texto. Mas o que provavelmente estava acontecendo é que era o costume da época dos judeus de que o filho estava preocupado com a obrigação que eles tinham de cuidar, pelo menos por 1 ano, dos restos mortais do pai. Provavelmente era isso que estava acontecendo. E diante disso, dessa obrigação que eles criaram de cuidar dos restos mortais do pai, Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus, disse Jesus, para mais esse que queria ser o seu seguidor, ou ele convidou para ser o seu seguidor. Anunciar o reino de Deus. Paulo, quando ele diz em Romanos capítulo 6, versículo 3, ele nos lembra o quê? Que Jesus é aquele que nos trouxe da morte para a vida. Mas quem é que estava na morte? Todos nós. Nós nascemos mortos, perdidos e condenados, sem podermos salvar-nos sozinhos. Mas quando nós fomos trazidos a Jesus, à fé em Jesus pelo batismo, nós então fomos trazidos da morte para a vida. Fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. Deixamos assim a morte, pois Jesus pôde e dá isso a cada um dos que nele creem, porque Ele pagou a conta por nós, indo a Jerusalém, se entregando à morte de cruz e sendo ressuscitado. E vivo, então, Ele veio a nós pelo batismo, pelo Evangelho, nos dando a fé verdadeira. Por isso, então, Jesus disse aos seus seguidores: olha, qual é a urgência, o que é o mais importante, o que é prioridade para aquele que é seguidor de Jesus? Vá e anuncie o reino de Deus. Isso é prioridade. E vem antes de tudo. O próprio Cristo é o reino de Deus, que nos trouxe da morte para a vida. E é isso que nós retratamos no lema que ainda está em vigor durante esse ano na IELB, como está aqui no nosso cartaz. Firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Esta oportunidade, amados, vocês vão ter a partir de quarta-feira, quando nós vamos estar iniciando os estudos bíblicos nas casas de vocês. São os estudos produzidos pelo PEM. O que quer dizer PEM? Programa de Evangelismo e Mordomia Cristã. E sempre é mais fácil para nós podermos convidar alguém que gostaríamos de convidar para ouvir falar de Jesus, talvez quando é na nossa casa. Vocês vão ter uma grande oportunidade, talvez de convidar um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, para que ele possa vir ouvir falar de Jesus também. E nós possamos então estar fazendo aquilo que Jesus disse para aquele seguidor: você vá e anuncie o reino de Deus. A partir de hoje nós vamos estar lembrando a vocês que a Hora Luterana fez o lançamento do seu novo devocionário, aquele livro que nós temos diariamente para poder fortalecer a fé no Senhor Jesus, já para o ano de 2023. E qual foi a sugestão que a Hora Luterana fez a nós, agora lá na Convenção Nacional de Guarapari? Ela disse: desafiem os vossos membros, os seguidores de Jesus nas vossas paróquias e congregações, para que, além de eles comprarem o seu devocionário, comprem mais um. Mas para quê? Para darem de presente. Que tal cada um de vocês aceitar essa sugestão aí da Hora Luterana? E além de comprarem o seu, comprarem mais um.
eu digo que vai ser o presente mais barato que vocês vão dar para alguém. E mais valioso e precioso, porque o que tem dentro dele vale mais do que ouro, mais do que tudo que nós possamos ter aqui na terra. Ele fala de Jesus, aquele que disse para aquele segundo seguidor: você vá e anuncie o reino de Deus. Essa é a nossa prioridade, Jesus quis dizer aos seguidores dele. Anuncie o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? Cristo, que nos tirou da morte para a vida. E o último homem, o que ele disse? Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família, ele falou. A gente viu antes na leitura do profeta, do texto histórico de Reis, 1 Reis 19, que o profeta Elias permitiu que Eliseu, o seu substituto, fosse até a casa da sua família e se despedisse dela. Jesus não. Interessante. Jesus não permitiu que aquele homem fosse se despedir da sua família. Mas Jesus disse: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Em tempos modernos, nós poderíamos dizer que Jesus está dizendo assim: quem está dirigindo o carro não vai poder dirigir olhando para trás. Quem está dirigindo o seu carro não pode dirigir olhando no retrovisor. Ou vocês dirigem o carro desse jeito? Mas sempre olhando para frente. E o que isso quer dizer? Paulo, quando ele escreve sobre isso lá em Filipenses 3, versículo 13, ele diz: esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Assim escreveu Paulo. Paulo também escreveu na carta aos Gálatas, que é a leitura de hoje: Cristo nos libertou, para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Todos vocês que receberam a fé em Jesus foram libertos. Libertos de quem? Do pecado, da morte e da condenação eterna. E o que seria tornar-se escravo novamente? E é o que estava acontecendo com muitos cristãos na igreja dos Gálatas. Seria voltar a olhar para trás, viver a vida olhando para trás. Ou seja, querer de novo apegar-se naquilo que não liberta. E eles queriam se apegar na guarda da lei, achando que poderiam santificar-se, serem salvos pelas obras que eles faziam ou deixavam de fazer. E Paulo diz: Cristo já libertou vocês. Vocês são livres em Cristo pela fé. E voltar a então olhar para trás seria isso. E eles estavam sendo tentados a isso. Muitas vezes nós somos tentados a isso também, a achar que só o que Cristo fez não é o suficiente para nos dar a garantia da vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. E então nos agarrarmos em nós mesmos o que fazemos ou deixamos de fazer. No entanto, Deus Espírito Santo, que entrou em nossa vida, no nosso batismo, Ele é o novo homem que veio morar em nós. E a partir do nosso batismo, Ele nos uniu a Cristo, dando-nos esta fé. E Ele quer nos continuar guiando pela Sua palavra, pelo sacramento do batismo e Santa Ceia, continuando a nos manter firmes, olhando para frente, olhando para o único que liberta, que é Cristo Jesus. Assim, libertos, fomos libertos não simplesmente para ficar livres, mas, como diz Paulo na leitura lida em Gálatas, para servir. Mas para servir a quem? A Deus por meio do próximo.
E uma das maneiras que nós servimos a Deus, libertos em Cristo, é quando nós, assim como disse Jesus, você vá e anuncie o reino de Deus. E deixamos o Espírito Santo trabalhar no coração de mais pessoas. E aqueles que ouviram e creem, né, depois nós ajudamos, por meio da palavra que lhe trazemos de Cristo, é ser conservado nesta fé verdadeira que ele recebeu. Assim, estimados, o que nós podemos ver aqui neste primeiro discurso de Jesus, este primeiro ensino que ele está aqui dizendo, o que fica claro para nós? Qual é a prioridade para os discípulos aqui nesta vida? Onde nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui. Qual é a prioridade neste mundo mau? E o que Jesus deixou claro para nós, os seus discípulos? O reino de Deus. O que é prioridade para todos nós? Ali onde nós estamos, em casa, como pai, sendo pai, mãe, patrão, empregado, seja onde você estiver, a prioridade é Cristo, é anunciar, é falar de Cristo a todas as pessoas. Por isso, disse Jesus, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a tua salvação, isso sem-me com voluntário Espírito. Queremos cantar o hino que segue, Louva, louva a teu Senhor. E enquanto este hino é cantado, poderemos trazer as ofertas. Vem sentar-se. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelos teu irmão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva
Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Nós, em oração geral deste culto, nós temos vários pedidos, vários agradecimentos dos irmãos que nos foram passados. A nossa irmã Iraci Tênis irá fazer uma cirurgia amanhã. Também nós temos aqui o pedido da Jéssica Schneider. Ela sofreu um acidente, fez uma cirurgia, está internada no momento, está pedindo a Deus oração. Nós também temos aqui a filha da Rafaela, filha da Lourdes, que fez uma cirurgia, queremos incluir nesta oração. Também nós queremos agradecer a Deus por mais um ano de vida. Ele concedeu ao nosso irmão Gilson Good, estava aniversariando sexta-feira, agora dia 24. Pastor Jorge também está lembrando aqui de agradecer a Deus pelo aniversário do seu genro Lincoln Jorge, que vai ser agora na quarta-feira, dia 29. Nós queremos pedir que agradecer a Deus também por Ele ter abençoado a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, agora no dia 24, com 118 anos, são 118 anos de fundação. Também nós agradecemos a Deus por ter guardado a todos os pastores, todos os leigos que estiveram reunidos durante 4 dias lá em Guarapari, no Espírito Santo. Todos nós podemos ir bem e também retornar bem para as nossas casas e congregações. Nós lembramos também de pedir a Deus em favor dos estudos bíblicos. Peço que vocês continuem orando para que esses estudos bíblicos, as pessoas possam continuar sendo motivadas pelo Espírito Santo, todos os líderes que estão envolvidos, para que nós possamos aí ter bom êxito então nesses estudos, e nós possamos dessa forma não só ter o engrandecimento na fé por meio desses estudos, mas também nós possamos aumentar cada vez mais os laços de comunhão entre os irmãos e as irmãs desta congregação. Bem como possamos ter a oportunidade aí para convidar os nossos vizinhos, amigos, para também ouvirem falar de Jesus. Nós vamos então orar. Coloquemos em pé. Amado e querido Deus, te louvamos, te agradecemos, porque bondosamente os nossos antepassados foram guiados por ti e nos trouxeram até a pia batismal, para que nós pudéssemos ter sido tornados por ti teus seguidores. E te pedimos, Senhor, que por tua graça e misericórdia, o teu Espírito Santo, que sempre possa, alimentado pela palavra que nós lermos, a tua palavra, nós possamos ser guiados por ele e sempre, como teus discípulos, termos os frutos que tu esperas da ação do teu Espírito Santo. E quando o nosso velho homem, Senhor, estiver mais forte, ajuda-nos a ter humildade para reconhecer as nossas falhas e assim pedir a Ti perdão, e Tu nos possas sempre de novo guiar pelo Teu Espírito Santo todos os dias. Assim como aqueles 2 discípulos que naquele momento queriam destruir os samaritanos, nós muitas vezes também, Senhor, temos o mesmo pensamento e a mesma vontade, e às vezes até agimos assim para com o nosso próximo. Mas ajude-nos sempre a amar ao nosso próximo e querer o seu bem. E o bem maior que nós podemos fazer por alguém é ir e anunciar o teu reino, como Jesus disse. Falar de ti, falar que tu és o único que tira o pecado, que tira da condenação e que dá vida eterna a todos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu, Senhor, vens abençoando a Igreja Evangélica Luterana no Brasil durante 118 anos. Ela está procurando ser uma fiel seguidora de Jesus. E assim, Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a continuarmos sendo uma igreja fiel ao que tu ensinas na tua palavra.
e que por meio da IELB também, Senhor, Tu possas estar chamando ainda muitas pessoas para seguirem a Jesus. Por meio de cada seguidor que aqui Tu tens, Senhor, faça com que muitos outros se tornem seguidores e os que já estão Te seguindo possam também na IELB serem por Ti conservados nesta fé verdadeira em Ti. Senhor, faça com que todos os que são Teus discípulos, que quando têm filhos, não os deixem sem trazer para serem batizados. E quando são batizados, não deixem de ensinar tudo o que nos deixaste nas Escrituras para eles, para que possam sempre por Ti serem conservados nesta fé verdadeira. Senhor amado, faça com que a IELB possa permanecer até o fim dos tempos pregando a Tua palavra a todas as pessoas aqui neste mundo. Senhor, hoje nós também Te pedimos em favor de todos aqueles que estão enfermos. Lembramos da Jéssica Schneider, lembramos-nos também da Rafaela, bem como também, Senhor, da Iraci Tênis. Olha por cada um deles e nas suas enfermidades, Senhor, dá-lhes a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua companhia. Dê sabedoria a todos os médicos que estão cuidando deles, para que eles possam ajudá-los nas suas enfermidades. Ao mesmo tempo, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por teres abençoado com mais um ano de vida ao nosso irmão Gilson Gude, na última sexta-feira, bem como também ao nosso irmão Lincoln Jorge, está aniversariando agora nesta quarta-feira, dia 29, bem como todos os demais, Senhor, que também aniversariaram. Dá-lhes sempre, Senhor, a certeza de que cada dia, cada ano que nós vivemos aqui neste mundo é graça, é misericórdia Tua, e que nós possamos sempre reconhecer e entregar a vida nas Tuas mãos. Também, Senhor, nós Te agradecemos por teres guardado e protegido a todos os pastores e leigos, quase 1000 pessoas que estavam lá no Espírito Santo na última semana. Obrigado por toda a convenção que tivemos, por teres abençoado todas as nossas decisões e que agora possas abençoar também a nova diretoria que foi eleita para os próximos 4 anos, bem como possas guiá-los e ajudá-los a Te servirem aqui sempre com fidelidade. Também, Senhor, nós Te pedimos que abençoes aos nossos estudos bíblicos nas casas e queremos iniciar nesta quarta-feira. Motiva, Senhor, a cada irmão, cada irmã desta congregação, para que eles possam aproveitar esta oportunidade para estarem também nas casas estudando a Tua palavra, e assim por Ti possam ser abençoados. Pois Jesus mesmo é quem disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Meu nome, ali estou eu no meio deles. Que Tu possas, Senhor, abençoar a cada um daqueles que vão poder se reunir nesta quarta e também nos próximos estudos ao longo deste ano. Motive sempre aos líderes, repassadores, aos motivadores e a cada irmão e irmã, para que nós possamos ter bons momentos de comunhão e de estudo nas casas. Senhor querido, tudo isso nós oramos e entregamos em Tuas mãos e oramos em nome e por amor do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Jesus, em seu amor e em sua misericórdia, Ele sempre nos convida, cada pecador que está arrependido, que é penitente e que quer a certeza do perdão dos seus pecados, a poder vir até a comunhão com Ele na Santa Ceia. Por isso, para nos prepararmos para essa comunhão, cantemos o próximo hino. Podem sentar-se. Para nossa salvação.
Convido-os a nos colocarmos novamente em pé e seguindo com a liturgia preparatória, então, à ceia. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Cordeiro divino,
Sejam bem-vindos. Tudo já está preparado para vocês poderem estar em comunhão com o nosso querido e amado Mestre Jesus Cristo. E assim possa nos conservar, sempre sendo seus fiéis seguidores. Durante a distribuição, vamos depois deste hino cantar alguns cânticos. Podem sentar-se. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar
ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar no juízo, o anjo seu clarim, vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vindo à noite, vamos descansar. Quero ir com Cristo, cada dia com alegria, bem juntinho a Cristo. Servir com alegria, sempre todo dia. Servir ao bondoso Salvador. Amar com alegria, sempre todo dia. Amar ao bondoso Salvador. Louvar com alegria, sempre todo dia. Louvar ao bondoso Salvador. Cantar com alegria, sempre todo dia. Cantar ao bondoso Salvador. Buscai em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pede, pedi, dar-se-vos-á, busca e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pois tudo que pede receberá, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia, aleluia. E esta ceia, então, ela vos fortaleça e preserve na fé para a vida eterna. Amém. Iremos, junto com Simeão, orar a Deus. Senhor,
agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça e o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Estamos agora para voltar às nossas casas e continuar o nosso culto individual. Por isso, o Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Com grande alegria, nós saudamos a cada um de vocês nesta noite, especialmente aqueles que estão nos visitando, que também estão entre nós. E bem como a todos que também participaram de forma online nas suas casas. Queremos lembrá-los então que o próximo culto será no dia 3 de julho, domingo à noite, às 19h30. Na quarta-feira voltamos a lembrá-los, né? Os líderes já estão entrando em contato com vocês. São 8 grupos que se reunirão nesta quarta-feira. Então, uma igreja inteira vai estar reunida novamente na quarta-feira nas casas. Então, os líderes estão entrando em contato com vocês, estão mantendo vocês informados nas casas em que serão realizados os primeiros encontros. Esperamos que Deus possa aí estar motivando a todos a estarem lá, né, e aproveitando esses momentos de ensino e de comunhão que nós poderemos ter lá nas casas. A ideia é que vocês possam estar estendendo, abrindo suas casas para os próximos encontros e que os encontros sejam realizados sempre numa casa diferente ao longo de todo este ano e nos anos que vão se seguir aí. Tá? Muito bem. Lembro ainda que a instrução teremos no sábado às 7h30 e nós já estamos iniciando os pedidos dos devocionários. Nosso secretário Deloir, vou pedir para ele novamente tomar nota, né? Todos que quiserem aproveitar e encomendar com o preço de lançamento que a Hora Luterana fez, apenas até o final de julho. Então a gente vai dar o prazo aí até o dia 23, 24 de julho, né? Para vocês estarem fazendo o seu pedido. O devocionário, vocês podem ver ali na sequência, passa mais um slide. Essa é a capa que foi eleita. Vocês participaram da votação? Alguém daqui votou? Não? Foi escolhida de forma online por eleição. Então essa é a capa que foi escolhida para o novo devocionário aí de 2023. Então, falem depois com o nosso secretário, né? Vocês têm o tempo até julho, até o dia 23, para encomendar pelo preço desse preço, né? Já com o frete incluso, né? Apenas R$25. Queria rapidinho, só para passar para vocês, talvez vocês já devem ter acompanhado, mas a Convenção Nacional ela teve reunida então com quase 1000 pessoas.
Graças a Deus aí pudemos permanecer todos aqueles dias lá juntos, né? E foi reeleito, então, o pastor Geraldo, que vocês já conhecem, trabalhou muito tempo aqui em Cacoal, por mais 4 anos na presidência. Também foram reeleitos os vices Joel Miller, Éder Frederico Gums e Ayrton Scheunemann Schroeder. Apenas houve uma mudança na educação cristã, e entrou agora o pastor Fernando Garski, no lugar do pastor Martinho Zonta, que já por ter uma idade bem avançada não quis mais concorrer, então foi eleito pastor Fernando. Vice-presidente de comunicação entrou um leigo, no lugar da Aline, entrou Ederson Vassen, e na área da administração da tesouraria, também um outro leigo, Gustavo Becker da Silveira. Essa é a nova diretoria nacional. Dentre algumas das resoluções, né, a igreja continuou posicionando-se ao que a Escritura Sagrada diz, não aceitando ordenação de mulheres para o ministério pastoral, era um dos temas que estava em estudo, junto à Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, que foi votado então na Convenção Nacional, e também ela se posicionou contrária a de que algum pastor queira filiar-se a algum partido político. Se isso vier a acontecer, o pastor automaticamente será tirado do rol de pastores da igreja. Não autoriza que nenhum pastor envolva-se em filiação ou até em campanha política. Essa é a posição oficial da IELB. Por isso vocês nunca vão ver eu falando aqui sobre votem no fulano, votem no ciclano. Até porque não daria certo isso, né? Normalmente, nós vamos sempre ter os dois lados dentro da igreja e não é possível, né, que o pastor, então, nem seja afiliado e nem se posicione nas eleições. Essa é a posição oficial, então, da IELB. Dentre as moções, só queria destacar aprovados o uso do título e funções dos diáconos. Essa moção, a igreja oficializa aí os formados pela ética, a educação teológica por extensão, os diáconos em música, e sugere que as congregações que têm diáconos formados, que elas remunerem então os seus diáconos. Do ministério pastoral foi decidido na moção sobre chamado e práticas de que um pastor deva permanecer no mínimo 4 anos numa congregação, não podendo ser chamado por outras congregações. E se isso vier, porventura algum pastor precisar deixar um local menos de 4 anos, apenas com a autorização da presidência da IELB. Então, nenhum pastor pode ser chamado antes de completar 4 anos numa congregação. Sobre a formação teológica, diante da questão que a UBRA está vivendo, a IELB ela vai procurar buscar junto ao MEC o reconhecimento para todos os alunos que forem formados no Seminário Concorde. Até agora os alunos que se formavam em teologia tinham um reconhecimento do MEC ligado lá à UBRA. Então, ela procurará também esse reconhecimento. Houve uma mudança no calendário de posse para os novos eleitos da IELB. A partir da próxima convenção, a próxima diretoria eleita, ela será empossada e começará a trabalhar no primeiro dia útil do ano que segue a convenção. Até agora era logo de imediato, um mês depois. Por isso, até a próxima convenção, ela está programada para outubro de 2026, sendo eleita, e daí ela tomará posse em janeiro. E aí houve alguma proposta de alteração dos estatutos, né? Alguns pontos, e foi bastante comentado sobre a reestruturação da nossa editora Concórdia, que produz todas as nossas valiosidades, aí que são os livros para a gente ser conservado na fé. E foi muito bem lembrado que a editora é de vocês. A gente pensa que a editora é lá de Porto Alegre. Não, ela é vossa. Vocês é de vocês essa editora para produzir material para vocês, para os seus filhos. Por isso, continuem apoiando a editora, porque ela vive momentos delicados, né? E ela precisa sempre de nós, que nós possamos estar aí comprando os materiais que ela edita, né? Também foi falado sobre a questão Conselho de Ética, 40 casos envolvendo pastores, foram solucionados, diretorias, congregações,
Foi lembrado que a Hora Luterana completou 75 anos, essa que é uma bênção para a área da missão, do que Jesus diz ali para o discípulo, né? É a Hora Luterana. Nós possamos sempre estar abraçando essa entidade missionária que é a Hora Luterana. E ainda nós temos aí diante de nós, aí até 2026, um novo planejamento, que é quem é assinante do Mensageiro vai receber dentro do Mensageiro uma revista do novo planejamento da IELB para o ano 2026, que a paróquia precisa estar, então, estudando aí até o final deste ano. Então, possivelmente a diretoria paroquial vai precisar se reunir com as congregações, né, e fazer um novo planejamento para os próximos 4 anos. Seriam muitas coisas para dizer a vocês aí da convenção, mas não é possível em tão pouco tempo, né? Mas foram dias muito bons que nós vivemos lá. Não tivemos folga nem para pular dentro do mar, né? Porque foi muito corrido, né? Nós começamos na quinta tarde com o culto, encerramos no domingo após almoço com mais um culto. E começávamos às 8 da manhã e íamos até às 10 da noite. Só tinha intervalo para almoçar, tomar café e jantar. E dormir. Mas foi muito bom a gente poder rever tantos colegas e conhecidos lá na convenção. Agradecemos a Deus aí pela homenagem que recebemos também, 25 anos de formatura dentro da convenção. O pastor Jorge também foi homenageado com 40 anos de formatura. Assim, nossos colegas também foram homenageados e pastores até 60 anos já de formatura também foram homenageados. Pessoas já bem idosas, bem velhinhos dentro da igreja. Que Deus está aí mantendo aí com vida ainda entre nós. Presidente, tem algum comentário ainda? Não? Agradecemos a todos que estiverem envolvidos no nosso culto, né? Nossos músicos, sonoplastas, ornamentistas e todos os demais, né? E nós queremos concluir cantando o último hino, que é o hino Ó Jesus bendito, quero te servir. Conduzir